A chance de ter um desejo realizado fantasia o imaginário do homem desde o início dos tempos. Mesmo diante dos mais difíceis e perigosos desafios, existem pessoas que arriscam suas próprias vidas para que o seu maior sonho torne-se realidade. Atitudes como essa podem gerar discussões de cunho ético, filosófico e até religioso. Esse é o desafio e mensagem do cineasta soviético Andrei Tarkovsky em um dos seus maiores sucessos, Stalker. A trama de Stalker apresenta uma região abandonada, localizada em um país não identificado, chamada Azona. No filme, é explicado que a Zona é um local onde ocorrem fenômenos inexplicáveis, levando o governo a enviar forças militares para investigar a região sem que houvesse o regresso desses soldados. Assim, a região foi isolada, guardada pelo exército e proibida a entrada de qualquer pessoa não autorizada. Nesse ambiente surgiram boatos de que no centro da zona encontra-se uma casa capaz de realizar o desejo de qualquer pessoa que a encontre. E é nesse ambiente em que o Stalker, no caso o guia, personagem de Alexander Kaidanovsky, leva pessoas mediante ao pagamento até essa obscura casa. No início do longa, nos longos planos internos de uma humilde casa e com uma coloração mais sépia, somos apresentados à vida do guia, um ex-condenado que, para sustentar sua esposa e filha, essa que tem uma deficiência nas pernas, arrisca-se guiando qualquer pessoa que pague para que seja levado até a zona. Mesmo com a reprovação da sua esposa quanto ao seu trabalho, o guia parte para sua jornada, levando os outros personagens identificados apenas como professor e escritor até a casa. O primeiro desafio do grupo é atravessar a linha de guarda do exército para adentrar a região abandonada. É nesse momento em que presenciamos um grande choque fotográfico, quando deixamos de ver o ambiente triste e desolador nessa cor sépia da cidade e apreciamos belíssimas imagens de campos, florestas e construções abandonadas com cores vivas e vibrantes. Estamos agora longe da opressão e pobreza que os cidadãos são submetidos pelo governo. Dentro da zona, somos livres. Mesmo antes de adentrarem a zona, temos nossas primeiras impressões sobre os personagens professor e escritor, que são modificadas ou acentuadas, dependendo da primeira interpretação dessas suas personalidades e crenças por parte do espectador, quando eles se veem diante dos desafios que esse lugar perigoso lhes apresenta. Podemos associar o professor como uma personificação da ciência e do pensamento lógico, em contraponto com o escritor de convicção mais artística e filosófica. Mas também temos Stalker como sendo a personificação da fé, sem um cunho religioso propriamente dito. O grupo compõe uma tríade de pensamentos que regeram paralelamente toda a evolução da humanidade. O próprio Tarkovsky já afirmou que Stalker é um filme sobre fé e que todas as pessoas, sejam elas guiadas pela ciência ou lógica, arte ou filosofia ou religião, devem ter fé, pois ela não se restringe na religiosidade, mas na vida e na evolução do homem como um ser vivo. Por diversas vezes vemos os três homens diante de armadilhas ocultas, porém, de acordo com o Stalker, mortais. Esses desafios fazem com que cada um dos integrantes dessa jornada reflitam sobre as vidas que levam, o que desejam delas, as vidas dos outros e diversas outras linhas de raciocínio que levam em direção a uma resposta que, assim como os próprios personagens, todos nós procuramos. Longos planos sequências, lentos e com diálogos extremamente filosóficos e intimistas, servem não só para refletirmos, mas, assim como nos livros de grandes filósofos do pensamento humano da antiguidade, como Aristóteles, Sócrates ou Platão, descansarmos diante da gigantesca carga de informação que somos submetidos por mais de 2 horas e meia de filme. É realmente difícil compreender o verdadeiro sentido do filme, se é que exista somente um único sentido correto, mas certamente o objetivo do Tarkovsky realmente foi atingido, mesmo que sendo
tendo em um pouco número de pessoas que reflitam sobre os assuntos abordados durante o filme. Uma das citações mais interessantes do filme, feita pelo próprio Stalker, nos faz pensar sobre as atitudes que temos em vida. Segundo ele, abre aspas, um homem quando nasce é fraco e flexível. Quando morre é impassível e duro. Quando uma árvore começa a crescer, é tenra e flexível. Quando se torna seca e dura, ela morre. A dureza e a força são atributos da morte. A flexibilidade e fraqueza são a frescura do ser. Por isso, quem endurece nunca vence. Diante dessa citação, podemos identificar uma realidade existente nas situações mais simples da vida, onde o homem que com os anos envelhece aprende erroneamente com os seus semelhantes que está ficando cada vez mais sábio, sendo ele somente mais um entre tantos com opiniões duras, impassíveis e, na maioria das vezes, errada. Nunca estamos completamente certos sobre tudo. Sempre podemos aprender mais. Entretanto, acima de tudo, não devemos nos achar mais importantes do que os outros, porque somos todos humanos, da mesma composição e mesma capacidade de raciocínio. Mensagem essa do Tarkovsky, passada pelo seu alter ego representado no Stalker para os dois representantes da humanidade que esqueceram de acreditar e ter fé em um mundo melhor. Stalker é uma livre adaptação mais poética e filosófica do livro Piquenique na Estrada, dos irmãos escritores Arkady e Boris Strugatsky, publicado na União Soviética em 1972. Originalmente a obra foi publicada em capítulos na revista literária Avrora, que publicava contos e livros em capítulos em Leningrado. Assim como no filme, o livro também apresenta a zona, mas explica que nessa região houveram visitações alienígenas. Essa situação dá o nome ao livro a partir da explicação de um dos cientistas apresentados na narrativa, que diz que essas visitas seriam acidentais, como se esses alienígenas estivessem apenas parando no nosso planeta para descansar um pouquinho durante a sua viagem astronômica, numa espécie de piquenique na beira de uma estrada. Assim, durante essa parada, eles teriam esquecido alguns itens no local, os quais alterariam a natureza do ambiente, criando as chamadas zonas. No livro é citado que existem 6 dessas zonas pelo mundo todo, mas nós acompanhamos aí na narrativa apenas uma, localizada no Canadá, próximo à cidade fictícia de Harmont, onde vive o protagonista Hedrick Schuhart, também conhecido apenas como Red em boa parte aí da sua história, que é um stalker, um termo que se usaria para designar as pessoas que entram ilegalmente na zona para saquear esses objetos alienígenas e vendê-los em uma espécie de mercado negro. A história do livro é dividida em 4 partes aparentemente independentes, mas com os mesmos personagens, com ligações entre elas numa ordem cronológica e com elementos que se interligam nesse enredo. A primeira parte, que é narrada em primeira pessoa, conta o último trabalho do Red como um assistente de laboratório no Instituto Internacional de Cultura Extraterrestre, a única instituição autorizada a recolher os objetos deixados pelos alienígenas. A segunda parte conta a última aventura do Red como Stalker, que ele passou a ser após largar esse emprego no instituto e antes de ser preso. Na terceira parte, o Red não é o protagonista, mas sim Richard Noonan, um supervisor desse instituto. Nessa parte acompanhamos o Noonan no seu trabalho e em uma visita à casa do Red, que acabou de sair da prisão. Já na última parte, acompanhamos a última incursão do Red à zona, na qual ele busca uma esfera dourada, um artefato que supostamente poderia conceder qualquer desejo àquele que a encontrasse. Para essa adaptação, Tarkovsky optou por transformar a premissa dessa história em algo mais simbólico e aberto a interpretações. No filme, a zona não é somente um local de encontros com o inexplicável. Ela se torna uma metáfora para a busca interna, para as incertezas e para o conflito entre o desejo e a realidade. Enquanto o livro traz uma crítica mais discreta às mudanças sociais e à exploração desenfreada dos recursos
que é um paralelo com o materialismo e o pragmatismo que marcaram parte do pensamento soviético. O filme se concentra mais na experiência subjetiva dos personagens, no impacto psicológico de enfrentar o desconhecido e a busca pela fé. Outro ponto de divergência diz respeito ao ritmo narrativo. O livro, embora possua momentos de tensão, apresenta uma estrutura um pouco mais linear e explicativa. Já Stalker se desenvolve de uma maneira menos convencional, priorizando uma linguagem visual e simbólica que exige do espectador uma participação mais ativa da interpretação dos eventos. Essa escolha enfatiza a dimensão filosófica da jornada, afastando-se do tradicional contar história para explorar o que está além das palavras. Stalker foi concebido em um período no qual a União Soviética vivia intensas transformações sociais, políticas e culturais. Durante os anos 70, o país enfrentava as dificuldades econômicas e a rigidez ideológica herdadas dos tempos anteriores, mas também experimentava uma relativa abertura cultural que permitia a realização de obras artísticas mais ambiciosas. Nesse ambiente, a produção de um filme como Stalker carregava por si só uma subversão mais silenciosa. Ao explorar temas de dúvida, fé e o confronto com o desconhecido, o Tarkovsky questionava de uma maneira mais velada os dogmas e a rigidez de uma sociedade que passava por mudanças internas. A escolha da zona como cenário é em parte uma alusão ao próprio país, visto como um espaço de incertezas e transformações, onde os vestígios do passado se misturam com as promessas de um futuro indefinido. Essa metáfora foi especialmente poderosa num contexto onde as promessas de progresso e utopia frequentemente se chocavam com a realidade opressiva do cotidiano. A atmosfera de melancolia e incerteza presente em Stalker reflete de forma mais sutil as inquietações de uma geração que buscava respostas e sentido em meio a um sistema que, apesar das conquistas, continuava a impor limites à liberdade e à expressão individual. Além disso, a própria forma de fazer cinema sob o regime soviético impunha desafios que influenciaram tanto o estilo quanto a narrativa de Stalker. As restrições orçamentárias, a censura e a necessidade de encontrar formas mais indiretas de crítica social estimularam essa estética quase minimalista e simbólica, onde cada imagem, cada pausa carregava um significado profundo. Em Stalker, essa linguagem visual não é apenas uma escolha artística, mas também uma forma de resistência às imposições ideológicas, permitindo que o filme se tornasse uma obra aberta a múltiplas interpretações. Stalker foi lançado em 14 de maio de 1979, completando agora, nesse ano, 46 anos. Tarkovsky faleceu alguns anos depois do lançamento do filme devido a um câncer atribuído à exposição à região infectada por radiação, que serviu de cenário para a zona. Não só ele, como toda a equipe de filmagem e atores acabaram falecendo anos depois pela exposição à radiação. Stalker é hoje considerado um dos maiores filmes de ficção científica da história, mas o curioso é que não tem qualquer efeito visual ou especial ali dentro dessa obra. Qualquer incitação ao gênero é feito com diálogos e cenários que ajudam a compor essa atmosfera mais sci-fi do filme. E se você contratasse um Stalker para levar você à cabana que realiza todos os desejos, qual é o desejo que você gostaria de realizar? Deixa aqui nos comentários aí pra gente ter a ideia e saber o que você desejaria. O meu desejo é que você curta esse vídeo, comente o que achou dele, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e compartilha também esse canal para que você saiba que vai gostar de uma boa ficção científica mais cabeçuda. E não se esquece também de me seguir nas minhas outras redes sociais, onde eu publico outros conteúdos com curiosidades sobre o mundo do cinema. Até mais e nos vemos na zona.